virtual, a gente vai dar continuidade ao estudo do material para o 6º ano. E a matéria Tendências Populacionais, Xenofobia. A gente está observando aqui especificamente o processo de imigração e o processo de xenofobia. Antes que a gente comece a observar especificamente isso, é bom a gente lembrar que a migração internacional ela pode ser entendida como uma tendência da população mundial, entre outras coisas, pela existência de uma grande desigualdade entre os países. A gente pode observar que, por exemplo, existem países que vão concentrar qualidade de vida, oferta de empregos, oferta de serviços públicos, enquanto outros países vão concentrar guerras, violência, perseguições, epidemias, problemas ambientais, falta, crises econômicas, ausência de possibilidade de sobrevivência. Essa desigualdade entre condições de vida, entre capacidade de consumo e principalmente com a existência hoje da possibilidade da população ter conhecimento das maravilhas do poder do consumo, isso vai gerar na população desses países mais pobres a vontade de melhorar de vida, de conquistar novas coisas, de ter acesso maior ao consumo, de ter acesso maior a serviços, de manter uma paz maior, de não sofrer perseguições. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de reação vai fazer com que você tenha saída de uma população de locais mais complicados, com subdesenvolvimento maior, para locais que vão apresentar um desenvolvimento maior, uma qualidade de vida maior, mais expressiva. Então, essas pessoas vão buscar uma melhoria da sua qualidade de vida, uma melhoria da sua possibilidade de ascensão profissional e principalmente uma remuneração maior. Muitas vezes essas pessoas migram, inclusive, para dar uma vida melhor para os seus parentes, seus familiares que ficaram no país de origem. Então eles vão romper com o seu local de origem, com o local onde você foi criado e vão em busca de melhores condições. A gente relaciona isso à existência de fatores de atração e fatores de repulsão. E vimos que esses fatores de atração e repulsão vão gerar um fluxo migratório constante. É bom lembrar que esse fluxo migratório também é relacionado com o aumento e melhoria da qualidade de transporte, o que vai facilitar a circulação. E melhoria da capacidade de comunicação, que vai facilitar também a formação de redes e o acesso ao conhecimento do modo de vida fora do seu local de origem, que também pode provocar uma vontade de sair da situação ou de miséria extrema, ou de perseguição, ou de risco. É claro que a migração internacional não é só provocada por isso. A gente viu no mapa que existe uma grande migração da Europa Ocidental para os Estados Unidos. Isso não é provocado pela fuga de uma situação, e sim por outras questões. Mas o que a gente está observando aqui é que existe um aumento da tendência de migração internacional. Pelo menos isso vai se configurar durante um tempo, ele vai variar, mas ainda assim vai existir. Claro que quando um local que é um local de atração sofre com uma crise econômica, a tendência é que o fluxo dê uma diminuída. Isso aconteceu principalmente nos últimos anos com a Europa e com os Estados Unidos. Mas a presença desses imigrantes vai gerar, sim, uma reação no local. Eu entendo por que esses imigrantes possam ter migrado, mas a partir do momento que eles chegaram, e que depois de terem enfrentado uma série de obstáculos no processo de atravessar a fronteira, a partir do momento que eles chegam, eles constroem no seu local suas características culturais. Vamos dar um exemplo especificamente. No ano de 2014, uma feira de bolivianos foi autorizada pela Prefeitura de São Paulo. O que isso significa? Significa que a Prefeitura de São Paulo reconheceu que tem um local dentro da cidade que é tipicamente boliviano, com características bolivianas, e autorizou aquelas pessoas a comercializar seus produtos. Isso, a presença de uma feira, de um comércio, da venda de produtos, da língua diferenciada, pode provocar uma reação na população que se sente ameaçada, entre outras coisas, ameaçada culturalmente. Então existe uma reação a esse processo. Isso a gente está vendo no Brasil especificamente, mas a gente pode observar com bastante força na Europa. A xenofobia enquanto fenômeno na Europa, aquele medo ou aversão ao estrangeiro, que é a definição de xenofobia, ela vai ser bastante intensa na Europa porque ela tem tradicionalmente uma presença mais expressiva do que no Brasil, por exemplo. Você tem mais imigrantes na Europa do que você tem no Brasil. E você já percebe essa presença com muito mais força. Então vamos lá, vamos entender melhor que fenômeno é esse. Graças a fatores de atração, a presença de povos estrangeiros e de culturas e práticas sociais não europeias é cada vez maior. Então tem uma atração desses imigrantes. Muito embora os fluxos migratórios venham diminuindo nos últimos anos. Com isso, o sentimento de alteridade com os outros povos por parte da população de alguns países na Europa é cada vez maior, aumentando casos de racismo, intolerância religiosa, principalmente com os muçulmanos,
e rejeição aos estrangeiros. Essa intolerância religiosa a gente viu especificamente em um evento que foi a proibição pelo governo francês do uso do véu. O véu, para as mulheres muçulmanas, ele é considerado um traço da sua identidade feminina e ele serve para proteger o olhar dos cabelos, que é considerado uma característica muito feminina, muito pessoal dentro da cultura muçulmana para a mulher. Então eu protejo o cabelo do olhar do não conhecido, né, de pessoas que não são membros da família, que não são marido. Então eu uso o véu como uma forma de um traço cultural importante, um traço religioso muito importante. Quando você proíbe isso, na verdade você cria um mal-estar, você cria uma grande falta de contato e de diálogo entre os dois grupos. Seria equivalente a você pedir para uma menina ocidental ir para a escola sem usar uma blusa. Porque a utilização da blusa, a cobertura dos seios, ela é uma característica importante da cultura ocidental, da oriental também, mas da nossa. Ou então que fosse exigido que as mulheres raspassem os seus cabelos, que também são características importantes da cultura feminina no mundo. Então isso é uma característica, acaba mostrando que eu tenho uma certa intolerância às características culturais. Aqui, por exemplo, a gente vê duas fotos que expressam isso de formas diferentes. Primeiro, um cartaz do PNR, que é um partido português, que é um cartaz claramente com traços, né, nem traços, mas com claramente uma postura de intolerância aos estrangeiros. Você tem uma ovelha negra que é expulsa com um coice por uma ovelha branca e em cima do mapa de Portugal dizendo: o seu lugar não é aqui, baixa de abusos, dizemos não à imigração, nós não queremos estrangeiros aqui. Curiosamente, Portugal agora não sofre mais tanto desse problema, uma vez que eles estão passando por uma grave crise econômica, a economia deles está muito debilitada, inclusive muitos portugueses estão vindo para o Brasil migrar em busca de melhores condições de emprego, o que é uma grande curiosidade, né? Você tem na hora movimentos diferentes, é uma coisa. Aqui tem um caráter racial também muito importante que demonstra. E aqui é uma passeata contra a criminalização da imigração, para que os imigrantes não fossem tratados como criminosos, e sim entendidos como seres humanos que estão buscando melhores condições de vida. Aqui a gente vai ver uma reportagem específica sobre leis de imigração, né, anti-imigração, que estão acontecendo na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Na Inglaterra, a xenofobia, esse preconceito que se tem em relação ao estrangeiro, volta e meia provoca debate, né? Às vezes pró-estrangeiro, pró-imigrante e às vezes contra eles. Ana Carolina Bar, qual é a mais nova polêmica por aí? Oi Maria, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa semana teve uma polêmica relacionada a esse tema. O chefe de cozinha, Jamie Oliver, que também tem programas de TV, ele disse que os imigrantes são muito mais trabalhadores, muito mais dedicados do que os britânicos, que costumam reclamar quando ficam muito tempo, longas horas no emprego. Ele disse que se ele dependesse apenas de funcionários britânicos, ele já teria fechado todos os restaurantes que ele tem, tanto aqui quanto mundo afora. Então, ele fez essa defesa e causou muito barulho justamente porque esse é um sentimento, um argumento que é levantado frequentemente aqui no Reino Unido, de que os imigrantes estariam roubando as oportunidades de trabalho dos britânicos ao aceitarem salários baixos e condições assim questionáveis, né, de trabalhar muitas horas e sem ganhar hora extra, etc, etc. Então, esse é um argumento que é muito frequente. Uma rede de supermercados, recentemente, também foi acusada de explorar trabalhadores do leste europeu ao pagar um salário baixo demais. Então, todos os trabalhadores vinham do leste europeu e não tinha trabalhadores ingleses dentro da equipe. Então, essa rede de supermercados também foi alvo de críticas aqui recentemente. Não é segredo para ninguém que o governo britânico tem tentado diminuir o número de estrangeiros no país por questões econômicas. No ano passado, esse número de estrangeiros que entraram, menos os que saíram, ficou em 176 mil, que é acima da meta
do governo britânico, que quer limitar em 100 mil até 2015. No início do ano, o governo também cortou os benefícios sociais de não britânicos, está limitando o acesso ao serviço de saúde público. Então tem todo esse argumento pró e contra imigrantes, mas até que ponto, né, Maria, isso é preconceito, é discriminação, e até que ponto é uma política econômica, e até que ponto esse argumento é usado de maneira justa, né? É um argumento realmente que vale ou é usado como uma desculpa? Então, tudo isso é muito questionável. Foram publicados alguns estudos acadêmicos sobre esse assunto, mas as conclusões, elas são muito diferentes. Então, tem hora que fala, não, faz sentido, e tem outra hora que não faz. Então, varia, né, de cada situação. Como é flutuante a opinião dos próprios britânicos quanto a isso, né? Então há fases da economia da britânica que só faltavam falar, venham todos, vem aqui, a gente precisa de vocês, não só para trabalhar, mas para gastar, já houve época, e depois vem a época da recessão, agora não quero mais, né? Cada hora tende ao interesse econômico. Exatamente. Os ciclos econômicos explicam muito dessas políticas de imigração, de xenofobia. Agora, esses países, ditas metrópoles, né, digamos assim, tem responsabilidade, né? Tem um fluxo migratório também que está muito relacionado à colonização, né? Aquele imperialismo, ao domínio de territórios e de culturas. Um salário e eventualmente baixinho. as pessoas vão buscar oportunidades nas matrizes, né, nos impérios. Então, por isso tem um fluxo migratório tão acentuado para essas grandes economias europeias. Sem falar, no caso, por exemplo, de população de países africanos, né, que migram muito para a Alemanha um pouco, para a Inglaterra, para a França também. Né? Agora, é uma mão de obra barata que faz aquele trabalho que uma população mais qualificada, típica dessas grandes economias europeias, não quer fazer, mas quando há desaceleração da economia, eles acabam sendo um estorvo, né? Porque aí é dito que eles estão tirando oportunidades da população local. Nos Estados Unidos é igual. Nesses episódios que parece que nos mostrar que a história é cíclica, né? Em anos atrás, a gente teve, na mesma área de saúde, a resistência aos dentistas brasileiros em Portugal, por exemplo. Né? É verdade. Foi uma categoria imensa. Tanto aqui, se sentindo ofendida, os que chegaram lá muito mais, evidentemente, mas que até muitos continuam. É curioso. Eu acho que diminuiu muito. Atualmente não deve atrair, o país não deve atrair mais ninguém, dadas as condições em que vive. Mas aqueles que foram naquela época, enfrentaram aquilo tudo e tal, hoje alguns continuam lá, perseverando na economia combalida do país. E a Espanha também, né, que já utilizou tantos brasileiros e hoje nós recebemos tantos espanhóis. Não, e eu acho que nesse caso dos médicos cubanos, o que causa ressentimento é que a gente está repetindo o padrão imperialista. A gente está ali carimbando, nós já tão colonizados, né? A gente está carimbando uma atitude altiva que vem de cima e acha que por algum motivo aquele cara não pode estar aqui trabalhando como médico. Exatamente. Eu acho importante também, Maria, sublinhar assim, que são duas discussões separadas. Né? Uma várias nuances entre elas, né? Às pessoas, aos médicos cubanos ou estrangeiros que sejam. Outra questão é o questionamento a essa política do governo de trazer médicos de fora. Quer dizer, eu acho que é possível fazer um debate crítico e qualificado sobre isso, de quem é contra, de quem é a favor. Ou não ao revalida, por exemplo. Exatamente. Essa discussão ficou Esse debate, ele pode ser muito rico e pode ser muito útil para a sociedade brasileira refletir sobre os rumos do sistema de saúde. Agora, não dá para misturar isso, né? Porque você discorda do programa, você ofender pessoalmente profissional. Iguais, né? Iguais, colegas de profissão. Entendeu? Isso é muito estarrecedor, né? Especificamente, a gente está vendo aqui 2 pontos que foram apresentados por essa matéria. Primeiro, são políticas de contenção dos imigrantes que a Inglaterra tem apresentado durante o seu momento de crise econômica, que é uma característica muito importante desse momento que a Europa passa agora. E aí a gente pode observar que essa relação pode sim estar ligada com uma variação da economia.
A Europa, quando estava se reconstruindo e estava com um momento de crescimento econômico, pós-Segunda Guerra Mundial, tinha políticas de atração de imigrantes. Depois, quando ela muda seu modo de trabalho, necessita de menos mão de obra, ela vai começar a restringir. Mas o que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre você questionar os benefícios ou a capacidade de um Estado, de um governo de dar conta desses imigrantes e ter um ódio específico contra aquela pessoa que está buscando uma melhoria da qualidade de vida. Então a gente viu que esse processo vai acontecer na Inglaterra, a gente viu o caso da Inglaterra, mas acontece em outros locais, de tentar transformar a vida do imigrante mais difícil possível, e existe também a busca da questão de você tentar tratar o imigrante enquanto um criminoso, né? Então você precisa equilibrar esses dois fatores e é importante que faça isso. E no final a gente vai discutir sobre a questão do Brasil especificamente. Eu queria que a gente olhasse com mais atenção o caso de xenofobia no Brasil. A gente está vendo aqui uma matéria especificamente sobre o caso que foi retratado na matéria, que foi a xenofobia contra médicos cubanos. Então aqui você vê a foto de um médico cubano que está sofrendo preconceito e racismo, né, não só xenofobia e racismo, contra os médicos que são brasileiros. Então existe uma reação da presença desses médicos. E por que racismo? Porque existe também a questão do médico ser negro colocada em xeque na hora da chegada desses médicos, inclusive porque no Brasil, tradicionalmente, a maior parte da população médica é branca. Então existe uma resistência de acreditar que é possível que você tenha um médico negro. Tem uma grande resistência nisso. Então, existe uma desqualificação profissional e existe uma relação pessoal contra esse médico, uma reação muito forte. Isso a gente vai ver contra os médicos cubanos, é uma reação contra um projeto do governo que foi citado na matéria que chama-se Mais Médicos, é a adoção do governo atual de que não existe médico suficiente no Brasil, então resolveram por incentivar a imigração de médicos estrangeiros. Não são cubanos, mas a maioria é cubana, também venezuelanos, também espanhóis, também portugueses, mas os cubanos acabaram sofrendo mais com essa questão e a gente pode observar que essa questão é sentida em vários locais, inclusive entre cubanos que estão no Brasil, bolivianos, paraguaios, haitianos e outros grupos, principalmente quando são de países pobres. A gente pode observar que existe um grande fluxo migratório de portugueses, espanhóis e americanos e esse fluxo não é reparado, enquanto o grupo de países pobres acaba sofrendo mais com essa xenofobia. Então nós não estamos imunes à xenofobia, é comum de achar que o brasileiro é um povo caloroso e simpático, mas quando a gente está lidando com a chegada de imigrantes pobres, isso acaba trazendo uma série de discussões e a gente está começando a discutir isso mais fortemente agora. A questão da migração é uma questão que envolve paixões, não tem uma definição, mas ela precisa ser tratada com cuidado, porque estamos falando de seres humanos que estão buscando melhores condições de vida. Então, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!